Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos falar sobre a psicologia do investidor. Nos últimos vídeos nós comentamos sobre análise fundamentalista, falei um pouquinho ali sobre a base da análise técnica, sem entrar muito em detalhes, e agora é um outro fator de extrema relevância para o investidor, que é como lidar com os aspectos psicológicos aí da sua decisão em termos de investimento, tá? Então até coloquei uma frasezinha aqui, que o maior inimigo do investidor não está no mercado, mas sim no espelho. Que de nada adianta fazer boas análises fundamentalistas técnicas se ele mesmo não... Então, por que a psicologia importa nos investimentos? Então já tem alguns estudos, diversos estudos que falam que muitas das nossas decisões que nós tomamos no dia a dia, elas são baseadas mais em emoções do que em aspectos racionais, tá? Então, mesmo com dados sólidos, com evidências, a gente pode ter a tendência a tomar decisões baseadas nas emoções, principalmente quando são emoções fortes, e até um pouco negativas, como o medo ou mesmo a ganância. E na teoria, quando a gente está analisando ali os indicadores e tal, tudo é muito bonito, tudo muito técnico, muito teórico, tudo é muito racional. Agora, na prática, é muito mais comum a gente pegar e ceder alguns impulsos emocionais, que o papel é o papel, não tem uma emoção ali dentro do papel ou da tela ali, mas quando nós estamos lidando com isso, aí pode ser que influencie mais, tá? Então, antes de falar um pouco sobre a parte das finanças comportamentais, quero falar um pouquinho sobre a visão clássica dos investimentos, O que o pessoal, antes de entender essa relação da psicologia com os investimentos, o que eles acreditavam? Então, havia uma teoria chamada Teoria Moderna dos Portfólios, desenvolvida por Harry Markowitz. Ele assumia que todos os investidores eles tomavam decisões racionais e baseadas em dados. Então, eles achavam que, basicamente, todo mundo ia analisar o investimento, analisar o risco, o retorno e tomar decisão assim, sempre buscando maximizar o risco. A questão é que nós não somos tão robotizados assim, e de modo que a gente isole completamente nossas emoções. Então, isso é um problema desse modelo, tá? E ele também acreditava que o mercado era eficiente, em que sentido? De que todos os eventos eles estavam refletidos no preço, o que também não é verdade, pois nem todos os eventos é público, tá? Então, nem todas as informações estavam disponíveis e o mercado muitas vezes não refletia essas informações. Então, Daniel Kahneman, ele veio com um contraponto fundamental, que é o das finanças comportamentais, tá? Então, como eu comentei, ele já bate bem na tecla que nós não somos máquinas, não somos autômatos tomando decisões desprovidas de emoção. Então, ele bate bastante que existem emoções, heurísticas e vieses, tá? Inclusive, ele e o Amos Tversky conseguiram trabalhar nisso e o Daniel Kahneman recebeu o Prêmio Nobel de Economia. Então, o conceito central também, junto com essa questão das emoções, é que a aversão à perda ela tem uma intensidade maior do que, por exemplo, a busca por ganhos. Tá? Nós nos sentimos muito piores quando nós vemos uma perda muito forte do que ficamos felizes quando temos um ganho muito expressivo também. Então, mais um ponto importante dele aqui. E quais são esses vieses que ele fala ali no seu livro e em termos gerais, Então, vieses são atalhos que nós temos, Pensa no nosso cérebro como um computador. São muitas informações que nós temos que processar e são muitas as decisões que nós temos que tomar também. Se tudo a gente fosse analisar, o nosso cérebro ia entrar em exaustão muito rápido. Então, da mesma forma que o nosso computador coloca coisas em segundo plano, o nosso cérebro também, principalmente aquelas tarefas, ou aquelas lembranças, ou aqueles conhecimentos que ele acredita não julgar tão necessários, tá? Então, existem ali os comportamentos visíveis, que estão ao nosso alcance, e nós buscamos no nosso cérebro os atalhos cognitivos, de modo que a gente bata o olho em alguma coisa e já consigamos ter uma certa ideia do que é aquilo. O problema é que esses atalhos podem nos enganar, levando a erros sistemáticos, Então, a erros grandes, principalmente se forem realizados por uma grande quantidade de pessoas. Isso leva a vieses específicos, que eu vou mostrar mais adiante, e vai impactar, sim, nos nossos investimentos. E quais são os 5 vieses mais perigosos? Então, o primeiro deles é o excesso de confiança, é quando você superestima a sua capacidade, você confia muito no seu taco, então você começa a arriscar um pouco mais e ter o que a gente chama de overtrade.
Overtrading é quando você começa a realizar muitas transações mais do que necessário. Também tem o viés da aversão à perda, que, como eu comentei, né, segundo Kahneman, sentir perdas é muito mais intenso do que sentir os ganhos. Então, também é uma coisa que pode marcar o comportamento de certas pessoas. O viés da confirmação é quando nós tem a tendência de buscar apenas informações que confirmem nossas crenças já pré-existentes, tá? Então é não olhar aquilo que pode contrapor nossa ideia. Então é interessante quando você, por exemplo, vê algum ativo que está no seu interesse, ou algum setor, ou algum investimento, de repente você ver algumas opiniões contrárias àquilo, tá? É um exercício importante porque isso pode te livrar de entrar em rascadas. É aquilo lá, né? Você pega uma ideia, começa a estressar essa ideia, né? Tacar pedra nessa ideia e ver se ela se sustenta. Se ela se sustentar, porque ela de fato é uma boa ideia. A ancoragem é quando nós fixamos ali um preço de referência em um ativo. Então, vamos supor que nós estamos num mercado de alta e tem um ativo que está bombando, todo mundo está falando bem dele e o preço dele está caro. Você entrou, você comprou bastantes ativos ali, só que de repente veio uma maré baixa, né, uma maré de crise no mercado, e aí o preço está a 10% do valor que você comprou. Uma ancoragem naquele preço, achando que isso vai acontecer, tá? E também o comportamento de manada, que é seguir a multidão. Nós temos esse comportamento aí da validação social também, né? De achar que se está todo mundo fazendo uma coisa, quer dizer que pode, essa questão de psicologia de massas. Então isso também pode impactar os investimentos. Excesso de confiança. Então, um exemplo para ilustrar aqui. Pega um trader iniciante, ou um investidor iniciante, e ele começa a realizar uma sequência de ações bem-sucedidas. Ele começa a confiar muito no seu taco, começa a achar que ele sabe tudo, e ele começa a escalar, acha que ele está desenvolvendo uma fórmula mágica que é infalível, à prova de erros, e aí ele começa a ser um pouco negligente em relação aos riscos, ele começa a apostar muito alto. Isso acontecendo, pode aumentar o risco de ele ter uma posição de perda muito grande também, tá? Porque quanto maior a escalada, maior o tombo dependendo, ok? Aversão à perda. Então, dá um exemplo aqui, que Maria comprou ações da empresa XYZ por R$50. Quando o preço cai para 35, ela se recusa a vender. Aí, a questão de comprar ou vender vai depender dos fundamentos. Então, mesmo ela vendo que os fundamentos estão sendo deteriorados, ela não quer vender porque não quer realizar perda, ok? Só que isso não pode impedir o preço de continuar caindo. Já aconteceu com algumas empresas, né, principalmente aquelas do Eike Batista, que começou a cair, o pessoal achou que não teria fim, então chegou onde chegou. Né? Então, é possível sim que hajam perdas maiores. Já o viés da confirmação, então um exemplo aqui, o João fortemente no potencial do setor. E aí ele começa a procurar apenas notícias positivas sobre aquele setor, sobre o mercado, de modo que se alguém vai querer contrapor ele só quer olhar aquilo, né? Então ele evita olhar coisas contrárias a ele. Então até essa questão do ego é muito forte nesse viés da confirmação. Então ele começa a tomar decisões mais enviesadas, né? De repente aumentando a sua participação nesse setor, mas que não é bem fundamentado. Comportamento de manada, então nós vemos ali alguns exemplos, tá? O da tulipa, que eu comentei no vídeo sobre derivativos, que foi a primeira bolha especulativa, então era tanta gente falando da tulipa, era tanto hype ali, que várias pessoas começaram a entrar naquilo, tá? Teve também o exemplo daquela companhia dos Mares do Sul na Inglaterra, que até o Isaac Newton caiu no golpe deles. A euforia das dot-com dos anos 2000, que foi ali uma bolha que teve ali das empresas de tecnologia também, que era até parecido com o exemplo que eu citei aqui agora. Criptomoedas nos anos de 2021, devido ao momento que estava ali quase em recuperação da época do Covid, nessa época, se eu não me engano, estava o Covid, né? Mas, enfim, devido ao setor estar ali em ampla expansão naquele momento, muita gente estava acreditando que ia decolar para a Lua o preço, né? É o to the moon que o pessoal fala. O problema é que isso gerou uma corrida especulativa, né? Com medo de ficar de fora, e aí em 2022 veio já uma queda bem forte. E um caso real de ancoragem, que eu botei ali, né? Supondo que o João ele comprou um ativo a R$30.
o preço da ação que ele acha que deveria estar e o quanto ela está de verdade. Ele começa a ancorar o valor naquilo que ele adquiriu. Então, não necessariamente aquilo vai estar corretamente bem aplicado, né? Mesmo achando que agora está caindo para R$16, ele pode acabar achando que vai voltar para 30. E algumas estratégias, então, para você reduzir os seus vieses. É você ter um plano bem definido, né? Se possível até escrever, para ser meio que um antídoto contra esses momentos de turbulência, porque você vai conseguir ver, de repente, uma pulverização desses riscos. Você também ter um stop loss, caso você operar ali com investimento de curto prazo, né? Por exemplo, um day trade, e realizar lucro se for o caso, dependendo da sua operação. Eu já a filosofia do buy and hold, do você escolher bons fundamentos e acreditar que caso os fundamentos se deteriorem, aí sim você sai do investimento. E rever periodicamente as suas decisões para ver se elas estão em consonância com você está tomando as decisões corretas. Disciplina e paciência, isso é uma coisa que é difícil de desenvolver mesmo, né? São coisas que não adianta você ler, você tem que estar botando em prática mesmo. Sempre ter perspectiva de longo prazo, controlar bem seus impulsos e aceitar que volatilidades vão fazer parte da sua jornada de investimentos. Combinarmos análise fundamentalista com um pouquinho de análise técnica e controlarmos nossas emoções, nós vamos ter resultados muito, muito interessantes ali no longo prazo. Então, até encerro aqui a apresentação com uma frase do Daniel Kahneman, que nós somos propensos a superestimar o quanto entendemos do mundo e a subestimar o papel do acaso. Então, realmente, controlar a nossa psicologia é tão fundamental quanto fazer uma boa análise fundamentalista. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado pela audiência e espero que estejam gostando da playlist. Muito obrigado e até o próximo vídeo.